Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui pela primeira vez, gratidão a todos por estar aqui no nosso canal. Vamos pedir a Deus, que proteja os nossos lares e nos traga as melhores vibrações nesse dia. Gente, hoje nós vamos estudar um tema muito sério, muito importante, porque nós vamos tratar aqui sobre um dos casos mais graves de influência espiritual, que é o processo obsessivo. Vamos compreender o mecanismo, como ele acontece, e vamos também perceber a melhor forma da gente evitar e se proteger disso que é uma verdadeira pandemia a alcançar todos nós, espíritos aqui encarnados. Então a espiritualidade, ela nos traz muitas informações a esse respeito, nos esclarece bastante e nós vamos perceber que não é um tema novo que veio com a doutrina espírita. A doutrina espírita estuda, cataloga, trabalha em favor de todos nós, mas o Cristo, no seu Evangelho, já nos traz muitas passagens em que Jesus, com a sua força moral, podia se aproximar desses espíritos em sofrimento e então afastá-los das pessoas que lhe sofriam a subjugação. Então vamos iniciar o nosso tema com a fala dos espíritos superiores, quando diz assim: considerando que somos espíritos viajores de várias oportunidades terrenas, nessa trajetória, muitas vezes ofendemos alguém e muitas vezes duramente. E esses ofendidos, quando de volta ao mundo espiritual, quando não nos perdoam essa ofensa, através da sintonia dos compromissos que nos unem, passa a se aproximar e nos influenciar diuturnamente. Então veja que é esse o mecanismo, não é? Alguém que no passado se sentiu ofendido, já se encontra na pátria espiritual e a justiça divina é isso, gente. Opera igual para ambos os lados. Com a liberdade que a pessoa tem de ofender o outro, quando esse outro ofendido está no mundo espiritual, se ele não perdoa, o que acontece? Ele então passa a perseguir psiquicamente aquele que está encarnado e que o ofendeu. Então esse é um processo que nós chamamos de influência espiritual. Qual é o grande detalhe? Quando essa influência espiritual ela se dá de forma continuada, e com o objetivo específico de prejudicar alguém que está encarnado, essa influência se chama processo obsessivo. Então é aquela influência persistente através do perispírito, e considerando que o perispírito do encarnado é ligado molécula a molécula ao seu corpo físico, é nesse processo de influência que as energias negativas vão penetrando no corpo e gerando uma série de repercussões para aquele que está encarnado. Vamos ver essas áreas de repercussão, gente. Quando esse processo obsessivo se instala, e também é bom observar, um processo obsessivo ele não se instala de um dia para o outro. Ele vem gradativamente. Começa em simples pensamentos em desalinho, irradiados a nós por esses espíritos sofredores, que nós chamamos de obsessores. Eles diuturnamente, irradiando suas energias negativas, atingem-nos o perispírito, que por sua vez chega ao nosso corpo físico. É por isso que as repercussões de uma influência continuada assim são tão sérias, porque, como dizem os espíritos, podem afetar o campo das ideias, podem gerar atritos familiares, doenças psicossomáticas de difícil detecção, alterações de humor, insônia, pesadelos muito fortes durante o sono, potencialização de vícios. Então percebam que esse tipo de influência espiritual, quando ele se demora,
não é cuidado e vira um processo obsessivo, gera assim muita dor, gente, muito sofrimento, muitas repercussões negativas para o nosso dia a dia de compartilhamento com outras pessoas. Então nós vamos ficando estranhos, tomando certas atitudes equivocadas e muitas vezes, na grande maioria das vezes, não estamos sozinhos nesse processo de desajuste aqui na matéria. Estamos acompanhados por esses irmãos em sofrimento que se acham então, porque foram ofendidos, no direito de nos perseguir e fazer justiça com suas próprias mãos. Isso é o que caracteriza o mecanismo do processo obsessivo. Mas vamos lá, que os espíritos superiores têm muito a nos ensinar nesse momento. Eles começam dizendo assim: obsessores não batem a porta, eles entram quando você esquece de fechá-la. Então veja que importante, obsessores não batem na porta, simplesmente eles entram quando essa porta não foi fechada. A porta da onde, gente? Do nosso psiquismo, não é? No campo espiritual, nem tudo é visível aos olhos, mas tudo é sensível à vibração que nós emitimos. Então, olha aí que coisa importante da gente perceber. Essa aproximação desses cobradores do nosso passado, ou às vezes do nosso presente, isso se dá por sintonia psíquica, não é? As irradiações que nós emitimos no nosso dia a dia, tá certo? Tem o poder de atrair esses espíritos sofredores que trazem compromisso conosco, como eu falei, do ontem ou do hoje. Na visão da doutrina espírita, gente, os obsessores são espíritos em sofrimento, a rigor é isso. São pessoas que trazem consigo muita mágoa, muito ódio, represados, que desencarnam e continuam nessa faixa vibratória. Procuram onde estão os seus ofensores e passam então, por processo de livre-arbítrio, a perseguir as pessoas, os seus desafetos que ficaram na matéria, não é? São espíritos em sofrimento que se ligam a nós por afinidade negativa de débitos assim contraídos. Não invadem a vida de ninguém à força. Eles se aproximam pela sintonia, como nos ensinou Allan Kardec no Livro dos Médiuns, ao tratar a obsessão como resultado da inferioridade moral do obsediado. Então, gente, a obsessão, que é uma escravização temporária do pensamento, ela se dá pelas brechas morais que todos nós, em algum momento, vamos oferecendo. Olha o que diz a espiritualidade, deixando nossa porta mental aberta, e esses espíritos, então, por sintonia e por compromisso conosco, se aproximam e, através dessa porta aberta, passam a radiar diuturnamente sugestões infelizes, pensamentos de discórdia, de briga, de vaidade, potencializando alguns vícios que nós já possuímos. Então, passa o nosso psiquismo a ter temporariamente uma certa escravização. Isso é muito ruim e o número de encarnados que padecem essas situações são muitos. O número é muito alto. Por isso que Sueli Caldas Schubert, no seu livro Obsessão e Desobsessão, trata exatamente chamando isso de uma verdadeira pandemia do mundo espiritual para o mundo encarnado. E aí é um tema que precisa realmente ser muito seriamente tratado para que nós tenhamos esse alerta, não é? Então a doutrina espírita nos alerta, ela cataloga tudo isso e nos demonstra pela fala dos próprios espíritos amigos como é que tudo isso acontece. Então, volto a dizer, está no Livro dos Médiuns, capítulo 23. A inferioridade do obsediado é fator decisivo para que aconteça o processo obsessivo, não é? Se nós vibrássemos sempre no bem, nós não estaríamos em faixa vibratória próxima a esses irmãos sofredores. E volto a dizer, gente, tudo vai se instalando passo a passo, é preciso que a gente perceba
o que está acontecendo de estranho e normalmente é a presença desses espíritos. André Luiz, gente, no livro Libertação, ele diz assim: nós abrimos as portas da alma pelo ressentimento, pelo ódio cultivado, pela culpa que não curamos, pelas atitudes que ferem a lei de amor. Então, tudo isso nos classifica na condição de grupo de risco, não é? Quando nós não tratamos da nossa casa mental, nem fazemos uma terapia e vamos nos conduzindo na matéria sem abrir mão dessa nossa conduta equivocada, volto a dizer, estamos nos candidatando. Veja um exemplo, a pessoa diz aqui na matéria: eu não perdoarei jamais o que ele fez comigo. Gente, e como é que vai rogar que esse espírito obsessor, que por você foi ofendido no passado, lhe perdoe? O que é que nós dizemos na oração dominical? Pai, perdoe as minhas ofensas na medida em que eu perdoo quem me ofendeu. Então, aquele que diz, olha, não perdoo jamais o que aquela pessoa me fez, é um gravíssimo candidato a sofrer um processo obsessivo. Porque é difícil rogar a um obsessor perdão quando o obsediado acredita na vingança, acredita na mágoa exacerbada, até no ódio como solução do seu problema, da perseguição daquele que o ofendeu. Fica difícil dizer ao obsessor: olha, perdoe essa pessoa. Ele diz, e ele perdoa? Como é que ele vem se conduzindo na matéria? É isso, gente, é a sintonia que nos aproxima. E aí no livro Libertação, que trata dessa temática, André Luiz diz isso. É pelo ressentimento, não é pela culpa não curada, a pessoa não compreende, não sabe perdoar-se e não sabe reparar o mal que fez, é aquela culpa que fica, não é, dia a dia lhe acompanhando, é o ódio, atitudes que ferem a lei de amor. Então é isso. Tudo isso nos coloca vulneráveis a um processo obsessivo. Diz a espiritualidade: esses irmãos em sofrimento entram quando você deixa entreaberta a sua porta mental pela falta de vigilância espiritual. Quando deixamos de orar, de vigiar os pensamentos, de cultivar o bem e de praticar a caridade, nossa casa íntima vai ficando aberta e vulnerável. Por que o Cristo, gente, recomendava tanto? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. É isso. É importante que a gente ore para nos aproximar do céu, da camada dos bons pensamentos, daquilo que nos motiva a fazer o que é bom, aquilo que é justo, mas, sobretudo, vigiando o nosso psiquismo, porque, gente, durante um dia nós oscilamos, não é? Ora estamos pensando bem, ora estamos em certo desequilíbrio psíquico, ou falando mal de alguém, ou entrando em faixa vibratória que não deveria nos competir. E aí, Jesus já recomendava: orai e vigiai para não cairdes nessas tentações. Olha o que nós falamos, não é? Se já sentimos que temos algumas inclinações para o vício, evite. Não busque a situação que lhe coloque em risco, porque esses irmãos estudam as nossas brechas morais e por aí eles se aproximam e atuam na nossa vida. O Espírito Emmanuel diz assim: toda sintonia mental é uma troca de forças. Pensou, atraiu. Por isso que na doutrina nós usamos muito essa fala que diz assim: diz o que tu pensas e te direi com quem andas. Por quê, gente? Porque os nossos pensamentos trazem uma resultante, que é a nossa psicosfera, é a atmosfera de pensamentos que nos cerca, que nos identificam no mundo espiritual. Então, esses espíritos que têm alguma contenda conosco, percebendo a resultante de nossos pensamentos, se sentem atraídos por nós e passam, então, a nos influenciar. Gente, e essa influência, como falei, atua em várias áreas do nosso dia a dia, do nosso corpo físico também, e pode vir de um simples pensamento até o estado maior de loucura. Nós encontramos muitas pessoas completamente desajustadas psiquicamente e que a causa mais profunda é sim um processo obsessivo.
E como a gente evita isso, gente? Os Espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos: quer evitar a influência dos maus? Aproxima a tua natureza dos bons. E eles complementam: não sinta ódio, não sinta raiva, não sinta ciúme, procure fazer o bem, procure trabalhar pelo bem seu e do próximo, procure ir transformando as suas escolhas para as escolhas mais sadias. É isso que nos faz, gente, mudando a nossa conduta, sair da sintonia, elevando o nosso padrão vibratório e saindo dessa faixa de opressão de nosso psiquismo. Aí diz a espiritualidade: a obsessão, portanto, não é castigo, é alerta, liberdade de quem ofendeu e liberdade de quem não perdoou. É isso. É um espelho que a vida nos oferece para rever condutas e resgatar dívidas com amor e, sobretudo, gente, com humildade. A porta da alma se fecha com oração constante. Nessa oração é importante sempre pedir perdão a esses espíritos que nós ofendemos, reforma íntima e, sobretudo, serviço ao próximo. Quando vamos servindo nosso semelhante, nossa casa mental vai se enchendo de coisas boas e trazemos para a nossa prática do dia a dia essas melhores vibrações. Nas casas espíritas existe a reunião de desobsessão, espaço em que esses espíritos ditos obsessores são acolhidos com muito amor e pela dialogação amorosa são levados a rever essa necessidade de vingança. Assim eles enxergam que é uma necessidade, não é? E muitas vezes abandonam esse propósito e se realinham às leis divinas. Gente, olha o resumo: reforma íntima, oração, pedindo muito perdão e, sobretudo, dia a dia, buscando a nossa elevação moral. Eis o antídoto, não é? A forma mais segura de nós, então, nos protegermos dessas más influências espirituais, aproximando a nossa natureza dos bons. É um tema muito extenso, muito profundo, com muitas repercussões, que esse estudo sirva para nos trazer o alerta dessa temática, que, volto a dizer, é desde a época do Cristo, tá certo? E nós estamos aqui trazendo essa luz, esse esclarecimento, para que todos se protejam, para que elejam uma melhor conduta e não virem joguetes dessa escravização temporária do pensamento. Deus é justo, é bom, trata de nós e trata desses espíritos também. Uma reunião na Casa Espírita Séria Desobsessão tem por objetivo que todos os envolvidos sejam socorridos e amparados pelo amor, tanto quem persegue como aquele que encarnado sofre essa opressão. A reunião se dá completa quando todos são beneficiados. Então, gente, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos estimule a ser melhores. E se gostaram, por favor, deixem seu like, peçam às pessoas que se inscrevam no canal e vamos participar, não é, interagindo, deixando seu like, deixando suas colocações durante a semana. E Deus permitindo, gente, sábado que vem estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.